Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. É um privilégio imenso poder me comunicar com vocês todos os dias e também receber de vocês uma série de comentários na seção dos nossos comentários, de análises, de dicas e também conversar com vocês todos os dias no nosso chat. É muito bacana, infelizmente não dá para nomear todo mundo, mas vocês sabem que eu estou com vocês todos os dias. E isso faz aqui do nosso portal um espaço muito ativo, onde eu reúno as experiências de vocês, que estão vendo as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, as pessoas estão espalhadas no nosso país inteiro, que estão no mundo inteiro e que mandam para cá as suas percepções. Isso vai fazendo com que eu possa cada vez mais reunir uma série de informações e jogar de volta para vocês. É o que eu farei no nosso encontro de hoje, mas antes de mais nada, quero agradecer você que chegou agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha fazer parte aqui do nosso portal, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, enfim. E não esqueça de se inscrever no nosso clube de membros, se você puder também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu tenho certeza que você acordou hoje com aquela percepção, né, que nós estamos num dia assim meio parado, um dia assim sem muitos acontecimentos, né? Isso, por um lado, dá um sentimento meio estranho em todos nós. Mas, por outro lado, eu quero chamar a atenção de vocês que hoje nós poderíamos estar vencendo uma situação não de uma certa tranquilidade, mas um certo pavor se nós não conseguíssemos tirar essa gente insana que governou o nosso país, governou entre aspas, né, do poder. Então, quando a gente vê os noticiários hoje, o foco principal deixou de ser a questão externa e passou a ser a questão interna. A Folha de São Paulo coloca: Lula põe forças armadas em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. O Estado de São Paulo: Lula assina decreto que põe forças armadas em ações contra o crime organizado. Globo: Forças armadas atuarão contra tráfico e milícia em portos e aeroportos. Então, essas foram as notícias principais. Muitas notícias também envolvendo esportes, né? Toda quarta-feira tem rodada do Campeonato Brasileiro, enfim. Então, as notícias do Brasil inteiro passando por essas questões internas e reflexamente também tratando das questões externas. Com relação às questões internas, enfim, é mais um passo que o governo está tomando para aplacar a violência que se estabeleceu aqui no nosso país desde sempre, com a desigualdade social que nós temos, né? É bom sempre lembrarmos aqui que 50% do povo brasileiro, toda a riqueza de 50% do povo brasileiro, se a gente puder chamar assim, né, representa apenas 1% da riqueza nacional. Então, esse é um indicador extremamente alarmante que nos mostra a desigualdade social, o abismo social que a gente vive aqui no nosso país. Hoje, navegando aqui pelos jornais, a gente pega aqui nos cadernos econômicos, hoje tem uma matéria aqui, caderno econômico do Globo, né? E aí eles colocam aqui uma matéria aqui: Lira leva reclamações a Lula e cobra articulações, falando aqui de orçamento, meta fiscal. E lá pelas tantas, eles tascam essa análise aqui, ó. Se é que a gente pode chamar de análise, né? Auxiliares do presidente temem Dilma III com manutenção de déficit zero. Gente, tem uma questão que nós nunca tocamos aqui no nosso país, né? E que é uma questão que é retroalimentada, entra governo, sai governo, enfim. Não se toca na quantidade de recursos que o Brasil arrecada para pagamento de juros e movimentação de cirandas financeiras e também de contratos de pagamentos de verbas vultosas que nós não temos o menor conhecimento de onde vieram. Então, metade do orçamento do Brasil, simplesmente, ele não é questionado. Não se pensa em negociar absolutamente nada, não se levanta nenhuma bola em relação a isso. E aí o que sobra, depois que os bancos levam uma grande parcela do orçamento, aí viram espécie de migalhas que são disputadas por todos os ministérios e cada vez mais se apertando a torneira do lado mais fraco, do lado que atinge sempre o povo brasileiro. Então, é uma coisa que é muito espantosa. A gente só vê a professora Maria Lúcia Vattorelli, com a Auditoria Cidadã da Dívida, levantando essa questão, e alguns deputados, como a deputada Sâmia Bonfim, a Fernanda Melchiona, lá no Congresso Nacional, levantando essas questões, mas que a grande mídia simplesmente passa longe. E o governo que a gente ajudou a eleger também
não leva essas questões em consideração. E a gente fica retroalimentando essa lógica de um discurso extremamente neoliberal que funciona como uma espécie de ativismo político, ativismo econômico, que a gente não consegue romper. Então, o nosso espaço aqui, pelo menos, né, vai levantando essas questões e, felizmente, muitas situações que nós temos levantado aqui no nosso portal acabam sendo consideradas, né, porque por alguns grupos chegam até o poder, porque a imensa maioria das pessoas que estão aqui em portais como o nosso aqui são pessoas que têm consciência política, que têm um envolvimento político, têm uma fala política, conversam com pessoas por todos os cantos, são pessoas que têm influência na sociedade. Então, o pensamento de todos nós aqui juntos, né, eles acabam chegando a franjas do governo e às vezes acabam chegando até a presidência da República, porque não são pensamentos meramente isolados, né? Vários outros canais também têm muitas semelhanças com propostas, com ideias que nós todos os dias colocamos ao debate aqui no nosso portal, né? Então vamos continuar cada vez mais ativos aqui no nosso portal. Bom, então a gente pula aqui de assunto e volta aqui para a questão internacional. Eu levantei com vocês já uma questão que começa a ficar cada vez mais preocupante no mundo, que é essa questão aqui, do antissemitismo. O antissemitismo, a gente já tem uma série de preconceitos no mundo, né? Temos o islamofobia, temos preconceito contra negros, contra pessoas de diversas religiões, contra refugiados, contra imigrantes, enfim. O mundo tem uma série de personagens ou de grupos que servem como bodes expiatórios para desviar uma lógica econômica muito desfavorável às grandes camadas das populações do mundo inteiro. Então, a pessoa está pobre, está passando dificuldades, está com a vida complicada, está trabalhando como escravo e fica revoltado com aquela condição, começa a ficar com a sua vida degradada, a sua vida inquieta, e ele quer um responsável por aquilo, né? O responsável, ele não consegue enxergar, então quando alguém diz para ele que a culpa é do imigrante, a culpa é do refugiado, a culpa é de alguém religioso, do fundamentalista, enfim, resolve a questão, o cara pega a raiva que ele tem, canalizada dentro dele, e recanaliza essa raiva para esse grupo junto com outras pessoas que caem na mesma armadilha. Então agora a gente está tendo um antissemitismo que está em alta nos Estados Unidos e Europa após o início da guerra. E por que acontece esse tipo de revolta contra determinado grupo social também em meio a situações de grandes conflitos? É porque as pessoas vão ficando indignadas com as coisas que elas estão vendo. Elas começam a identificar responsáveis por crueldades que estão acontecendo com outros grupos. E aí, meu amigo, minha amiga, fica difícil, né? Você que faz parte de um grupo, e de você dizer que você não tem nenhum tipo de responsabilidade com alguma coisa que o seu grupo étnico, religioso, nacional está fazendo contra o canto. Todos nós, né, que viajamos para fora do nosso país, no tempo que nós tivemos o inelegível aqui governando o Brasil, quando você se deparava com algum estrangeiro que ele questionava alguma coisa, ele sempre levantava essa questão, ou levanta essa questão, né? Como é que vocês fizeram isso no Brasil? Como é que vocês colocaram a figura assim? Enfim, é uma situação muito complexa, mas enfim, é o que está acontecendo no mundo. E como é que se remedia esse tipo de situação? Bom, cessando o conflito, jogando cada vez mais debates racionais para que as pessoas entendam o que de fato está acontecendo. Bom, isso está acontecendo, existem razões religiosas, mas existem também razões geopolíticas e geoeconômicas, geoestratégicas. Eu já mostrei para vocês que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele andou fazendo isso aqui, né? Netanyahu afirmou nesta sexta-feira que quer acelerar as exportações de gás para a Europa após se reunir em Roma com a chefe de governo. Então é o seguinte, quando teve a crise energética lá que eu comentei com vocês, né, que o gás da Rússia ele começou a ser cortado para que a Europa não recebesse esses suprimentos energéticos, a Europa toda e os Estados Unidos começaram a buscar fontes alternativas
para o gás russo. E ali se sabe que na bacia de Gaza tem reservas de gás natural muito grandes. E o Benjamin Netanyahu, há alguns meses, está se articulando para poder comercializar esse gás. Nós estamos falando aí de muito dinheiro. Se você pegar vários jornais do Oriente Médio e Ásia de alguns meses atrás, nós vamos ver muitas notícias que tratam desse assunto. Portanto, nós estamos vendo um conflito ali envolvendo essa área toda do Oriente Médio, mas no final também tem uma questão econômica. Nós estamos falando aí de muitos bilhões e bilhões de dólares que vão ser administrados depois que esse conflito acabar. As matérias são em vários jornais. Israel pronto para explorar campo de gás marinho em Gaza. Outro jornal aqui. O Israel avança, né, com seus planos de explorar gás lá na área, né? Israel trabalhará com Egito e Palestina para desenvolver campo de gás em Gaza. São matérias de meses atrás, tá, gente? O curioso nessa história é o seguinte, muitas pessoas ficam pensando, com a interrogação, por que o Egito está também barreirando, né, para que as pessoas que estão ali sendo bombardeadas em Gaza não entrem no Egito? Porque o Egito também tem um interesse econômico nessa história toda, né? A exploração de gás que o Netanyahu está articulando também tem uma participação do governo do Egito, tem interesse na exploração dessa história também, e a autoridade palestina. Só que as contas da autoridade palestina são bloqueadas, porque se supõe que o dinheiro da autoridade palestina cabe nas mãos de terroristas. Então, na verdade, a exploração ficaria completamente nas mãos de Israel e do Egito, né? Enfim, estou colocando aqui, gente, alguns fatos, né? Primeiro-ministro de Israel acena ao desenvolvimento de gás marinho de Gaza e quer garantia de segurança. Matérias antigas também. Mostrei para vocês também ontem um vídeo onde a senhora Ursula von der Leyen, né, ela dá uma entrevista, né, falando da importância de se buscar uma energia alternativa, né, em outros lugares, no caso Egito e Israel. E, enfim, e para superar ali o bloqueio, né, que fizeram em relação à Rússia. E aí chama a atenção algumas interpretações que se faz, né, desses conflitos todos. A senhora Ursula von der Leyen, ela foi na Ucrânia quando teve lá massacre, teve bombardeio, foi visitar lá, prestar solidariedade, né, ver em loco o que estava acontecendo ali na Ucrânia, os bombardeios russos na Ucrânia, enfim. Foi lá. E outros líderes mundiais também foram, né? Foram lá ver, acendeu velhinha, enfim. Prestou solidariedade lá às vítimas na Ucrânia em função dos bombardeios russos. Aí eu pergunto a vocês, a senhora Ursula, ela vai jogar pressão ali para que a comunidade europeia não compre o gás de Israel / Egito explorado na faixa de Gaza, no litoral da faixa de Gaza, ou não? Ali está valendo, ali pode bombardear à vontade, desde que o gás... Esse gás é limpinho, não é como o gás russo, que é um gás sujo de sangue, né? E aí a gente lembra outras situações que foram vendidas pela mídia mundial, né? Gente, isso aqui é um bombardeio, há 20 anos atrás, em Bagdá. Bagdá foi totalmente dizimada, foi destruída. Em lugar nenhum do mundo, vocês se pesquisarem, vocês colocarem assim, Bagdá invasão norte-americana, você não vai ver a expressão invasão, né? Porque foi o que aconteceu. Você não vai ver que morreram... quase 1 milhão de iraquianos, sendo que a imensa maioria são de civis. A gente não vai ver isso. Como você não vai ver a expressão Estados Unidos invadiu o Vietnã. É sempre uma coisa assim, um conflito, né, que tem algum tipo de legitimidade. É o morticínio legitimado. Aí tá valendo. Aí você pega imagens, você vai pegar assim, Bagdá como era, os caras bombardearam uma cidade, né, densamente povoada e que se dane o mundo, né? E adivinhem quem é que ficou com a reconstrução do Iraque e quem se apoderou de todas as reservas iraquianas para pagar os custos que os Estados Unidos e aliados tiveram em bombardear o Iraque. Pois bem, empresas multinacionais aliadas dos Estados Unidos, né? Então, que era Bagdá antes, depois Bagdá. Como é que ficou depois? Não sobrou nada. As cenas, gente, são idênticas como as que nós estamos vendo agora.
que estão sendo propiciadas, né, ali quando a gente olha a faixa de Gaza. Então existem conflitos religiosos, existem conflitos étnicos, existem alguns conflitos que são ancestrais, vamos dizer assim. Mas eu convido vocês a refletirem também se não tem um grande interesse econômico por trás dessa história. O professor Noam Chomsky disse que os Estados Unidos são aliados históricos de Israel ali naquela região, porque é uma forma de ter quase um quartel-general, né, plantado ali naquela região, por interesses geopolíticos e econômicos, né? Será que o professor tem razão? Mande seu comentário aqui para o nosso portal. Gente, a gente se encontra mais tarde. Um grande abraço. Até lá. Tchau.